Imagine a seguinte cena: você está em um hospital. Um paciente recebe uma bolsa de soro ligada ao braço. Em outro ambiente, alguém utiliza soro fisiológico para lavar um ferimento. Em casa, uma criança usa soro para limpar o nariz. Em todas essas situações, aparece exatamente a mesma informação: soro fisiológico 0,9%. Mas por que exatamente 0,9%? Por que não 1%? Ou 2%? Ou ainda simplesmente água? Será que esse número foi escolhido por acaso? Hoje você vai descobrir que esse número representa uma das aplicações mais bonitas da química na preservação da vida. Olá, exploradores da química! Eu sou o professor Romésio Carvalho e este é mais um episódio do Conexão Descomplicada, o quadro em que mostramos como a química está presente em situações reais do nosso cotidiano. Depois de estudarmos soluções, concentração, diluição e titulação, chegou a hora de responder uma pergunta que une química, biologia e medicina. Antes de começarmos, quero propor um pequeno desafio. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine uma única hemácia. Agora, imagine que ela foi colocada dentro de um copo contendo apenas água pura. O que você acha que acontece? Ela permanece igual? Ela encolhe? Ela incha? Ou ela pode até romper? Guarde sua resposta. Daqui a pouco voltaremos a essa experiência. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que aconteceria com as nossas células se os hospitais utilizassem água pura no lugar do soro fisiológico? A resposta é surpreendente e mostra como um simples número pode salvar vidas. Neste episódio você vai descobrir o que significa 0,9%, por que essa concentração foi escolhida, como ocorre a osmose, por que o soro recebe o nome fisiológico e por que ele pode ser utilizado com segurança. Mas afinal, o que significa 0,9%? Quando lemos 0,9% no rótulo, estamos observando uma forma de expressar a concentração. Nesse caso, significa aproximadamente 0,9 gramas de cloreto de sódio para cada 100 ml de solução. Se prepararmos 1 litro inteiro, teremos aproximadamente 9 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, por litro. Observe que essa concentração não foi escolhida por ser um número bonito. Ela foi determinada por inúmeros estudos científicos para reproduzir de forma muito próxima a concentração de sais presente nos líquidos do nosso organismo. É exatamente por isso que o soro recebe o nome de fisiológico. Vamos então para uma outra pergunta. Por que o nosso corpo gosta dessa concentração? Nosso sangue não é composto apenas por água. Ele contém diversos sais dissolvidos, principalmente o sódio, o cloreto, o potássio, o bicarbonato. Essas partículas produzem um equilíbrio extremamente importante. As células do nosso corpo vivem mergulhadas nesse líquido. Durante muito tempo, elas foram se adaptando exatamente a essa concentração. Por isso, quando administramos um soro com concentração muito semelhante à do plasma sanguíneo, praticamente não alteramos esse equilíbrio. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, ou você pode me perguntar: professor, o que é osmose?
Agora vamos voltar ao nosso experimento mental. Imagine novamente uma hemácia. Ela possui uma membrana extremamente fina. Essa membrana permite a passagem de água, mas ela dificulta bastante a passagem de muitos sais. Quando existe uma diferença de concentração entre os dois lados da membrana, ocorre um fenômeno chamado osmose. A água desloca-se espontaneamente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Esse movimento ele continua até que seja atingido um novo equilíbrio. E assim, forma três meios que vamos saber agora. O primeiro é o meio isotônico. Então, quando a concentração dentro e fora da célula é praticamente igual, a água entra e a água sai. E tudo permanece equilibrado. É exatamente isso que acontece com o soro fisiológico. Agora no meio hipotônico. Imagine colocar essa mesma hemácia que estamos aqui fazendo esse exemplo mentalmente em água pura. Do lado de fora existe praticamente apenas água. Dentro da célula existem muitos sais dissolvidos. A água começa a entrar continuamente dentro da célula. A hemácia começa a inchar e pode até romper. Esse processo recebe o nome de hemólise. E agora entendemos por que não podemos substituir o soro por água pura. Você percebe como um número aparentemente pequeno, 0,9%, pode decidir se uma célula permanece saudável, encolhe ou se rompe? É exatamente por isso que a química é uma das ciências mais importantes para a medicina. Por último, o meio hipertônico. Agora imagine uma solução muito mais concentrada do que o interior da célula. Nesse caso, ocorre o contrário. A água ela sai da hemácia, a hemácia começa a encolher e aí fica enrugada. Esse fenômeno recebe o nome de crenação. Então, onde o soro fisiológico é utilizado? Queridos, o soro fisiológico ele está presente em inúmeras situações. Em hospitais, em prontos-socorros, em consultórios, em clínicas e até dentro da nossa casa. Ele pode ser utilizado para hidratação intravenosa, a limpeza de ferimentos. Acredito que você já pode ter lavado um ferimento seu com soro fisiológico, ou então já pode ter feito uma lavagem nasal ou uma nebulização para descongestionar o nariz. Pode ser feito também a irrigação de tecidos e ser utilizado também em preparo de medicamentos. Então tudo isso porque sua concentração ela é compatível com o órgão do organismo. Agora eu vou te contar uma curiosidade descomplicada. Você sabia que pequenas diferenças de concentração podem provocar alterações importantes nas células? É por isso que o controle de qualidade do soro fisiológico é extremamente rigoroso. Cada lote produzido passa por análises físico-químicas antes de chegar aos hospitais. Na ciência, uma pequena diferença numérica pode representar uma enorme diferença biológica. Agora, fazendo aqui uma conexão, perceba como chegamos muito além da química. Começamos estudando soluções, depois aprendemos concentração, agora entendemos por que esse conhecimento salva vidas. A química permitiu desenvolver uma solução compatível com o organismo humano. Esse é um dos melhores exemplos de como a ciência melhora diretamente a qualidade de vida das pessoas. Da próxima vez que você encontrar um frasco de soro fisiológico, olhe novamente para aquele pequeno número, 0,9%. Agora você sabe que ele representa muito mais do que uma concentração. Ele representa equilíbrio, segurança, conhecimento científico e o respeito ao funcionamento do nosso organismo. Já estamos chegando próximo de encerrar o episódio
E eu quero te agradecer. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Conexão Descomplicada. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus colegas, familiares e amigos. Tenho certeza de que muitas pessoas já utilizaram o soro fisiológico e nunca imaginaram a química por trás daquele simples frasco. No próximo episódio, iniciaremos um novo módulo da temporada 2 e vamos descobrir como partículas dissolvidas conseguem alterar propriedades físicas como a pressão de vapor, a temperatura de ebulição e a temperatura de congelamento. Vai ser incrível! Porque quando entendemos a química do cotidiano, percebemos que a ciência não está apenas nos laboratórios. Ela está presente nas pequenas decisões que melhoram e protegem a nossa vida. Eu sou o professor Romésio Carvalho, um forte abraço, exploradores da química, e até o próximo episódio. Te vejo em breve.